E aí, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser uma aula sobre função do segundo grau. Uma das coisas que a turma mais tem dúvida na vida quando estuda função do segundo grau é: tio Rob, como é que eu vou calcular o x do vértice? Quando é que eu vou calcular o y do vértice? É máximo? É mínimo? Nessa aula você vai tirar a sua dúvida. Nós agora vamos falar um pouco sobre função do segundo grau. Nós vamos analisar o que é o máximo e o que é o mínimo da função do segundo grau, beleza? Vamos lá então. Toda função do segundo grau, ela é escrita da forma y é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais e o a, ele é um número diferente de zero. O a não pode ser zero, senão ele vai zerar o nosso termo x ao quadrado e aí a função não vai ser mais do segundo grau, tá legal? Então observe que existem duas configurações para o gráfico da função do segundo grau, que é uma parábola. O gráfico é uma parábola. A parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou ela pode ter a concavidade voltada para baixo, tá certo? Concavidade voltada para cima, a carinha feliz. Concavidade voltada para baixo, a carinha triste. Tá certo? Ó, carinha feliz, então a parábola voltada para cima, carinha triste, então a parábola voltada para baixo. Mas, matematicamente, quando é que a parábola tem a concavidade voltada para cima? É quando o coeficiente A é positivo e ela tem a concavidade voltada para baixo, quando o coeficiente A ele é negativo. Agora, observe o seguinte, gente, ó. Esse ponto que vai aparecer em ambas as parábolas, ele é chamado de vértice da parábola. E toda parábola, o vértice dela tem duas coordenadas, que são o x do vértice e o y do vértice. Dependendo da parábola, se ela tem a concavidade voltada para cima ou para baixo, aí a gente vai ter o que a gente chama de máximo ou de mínimo. Observe que no primeiro desenho, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Nesse caso, gente, o x do vértice, ele é chamado de ponto de mínimo da função e o y do vértice é o valor mínimo da função, porque a parábola, ela vem até um ponto mais baixo e depois ela começa a subir. Ela vem descendo, chega num limite mais baixo e depois ela sobe. Então, quando ela tem a concavidade voltada para cima, a gente diz que ela tem mínimo. E quando ela tem a concavidade voltada para baixo, aí você vai ter o ponto de máximo, que é o x do vértice, e o valor máximo, que é o y do vértice. Tá certo? Então, quando ela tem a concavidade voltada para baixo, ela sobe, chega a um limite superior e depois ela começa a descer. Beleza? O x do vértice e o y do vértice, gente, são extremamente importantes numa grande quantidade de exercícios que a gente vai fazer. E a grande dúvida da maioria dos alunos é: quando eu tenho que usar o x e quando eu tenho que usar o y? Gente, eu vou fazer uma explicação bem legal para que você aprenda quando é x e quando é y. Mas primeiro, observe como se calcula o x do vértice. O x do vértice, ele é calculado pela expressão menos b sobre 2 vezes a. Tio Rob, eu lembro, tio Rob, que tem uma fórmula que é menos b sobre a. É verdade, gente. É a soma das raízes da equação do segundo grau. A soma das raízes é menos b sobre a. Mas o x do vértice, ele corresponde a exatamente a média aritmética das raízes da equação. Então é por isso que o x do vértice ele é menos b sobre 2a. Já o y do vértice, ele é calculado como menos delta sobre 4 vezes a. Beleza? X do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a. Gente, vamos então agora ver um negócio interessante na função de segundo grau. Observe a seguinte ilustração. Você tem ali um goleiro
preparado para o momento do chute de um jogador. Então ele está lá preparado debaixo da trave e o jogador vai lá e chuta a bola, ó. Toim. Aí a bola segue. Você está vendo que trajetória é essa que a bola percorreu? Exatamente, gente. É aí onde eu pergunto para você. Você sabe qual é a função do goleiro? Parar a bola. Por isso, gente, uma piadinha sobre parábola. A função do goleiro é parar a bola. O gráfico que foi descrito por essa bolinha em cima desse goleiro aí, nesse campo de futebol, é a parábola, o gráfico da função de segundo grau. Eu vou resolver alguns exercícios onde você vai estar vendo a diferença na hora de aplicar o X e na hora de aplicar o Y. Mas fique ligado, tá ok? Você vai aprender bem direitinho e eu garanto que nunca mais você vai errar nenhum problema sobre máximo e mínimo na função de segundo grau. Para uma partida de futebol na praia, devo demarcar uma região retangular utilizando uma corda de 100 metros. Qual a área máxima desse campo de futebol e quais serão as dimensões do campo de área máxima? Pois bem, pessoal, observe que você tem uma corda de 100 metros, está na praia com a galera lá curtindo, quer jogar futebol, pegou essa corda para demarcar uma região retangular no chão. E você quer saber qual é a área máxima desse campo e quer saber quais as dimensões desse campo de área máxima. Então, olha comigo aqui, ó. Isso aqui é o retângulo que representa o contorno feito pela corda de 100 metros. Então, eu vou chamar isso de X, aqui também é X, logo esse lado aqui, ele vai ter que ser 50 menos X, e esse aqui também vai ser 50 menos X. Porque 50 menos X, mais 50 menos X, mais X, isso dá igual a 100 metros. A área, então, ó, a área desse terreno, dessa quadra, né, desse campo, ela vai ser calculada como sendo o produto da base pela altura do retângulo. Então, você pega X multiplicado por 50 menos X. Logo, você vai ter uma expressão aqui, gente, em função da variável X. Então, eu vou escrever agora assim, ó. A área em função de X vai ser X vezes menos X é menos X ao quadrado e X vezes 50 é 50 vezes X. Isso aqui que nós acabamos de encontrar é a função que representa a área do nosso campo na praia. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora tentar descobrir se nós temos que calcular o X ou o Y do vértice, que é a grande dúvida da galera. É o seguinte, ó, se você quer saber a área máxima, então você vai calcular o X ou o Y. Olha o que é que você faz. Você pega e escreve aqui a função y igual a ax2 mais bx mais c, que foi aquela função que eu te ensinei lá no início da nossa aula, que é a função que representa a função de segundo grau, a expressão da função de segundo grau. Ao fazer essa comparação, observe que o y, ele está no lugar da área, ele corresponde à área. Então, se eu quero o valor da área máxima, então eu tenho que calcular o y. Olha como é fácil. Se eu quero a área máxima, porque essa função aqui, ó, ela tem o a negativo, então ela tem um máximo. Se eu quero a área máxima, eu calculo o y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes a. Mas o problema também pediu as dimensões do terreno para que a área seja máxima. Então, o que é que você vai fazer, filhinho? Ó, as dimensões aí vai depender do x. E aí você só vai descobrir as dimensões se você descobrir o x do vértice. Então, o x do vértice, ó, ele é menos b sobre 2a, e isso aqui vai te dar a dimensão altura
e depois a dimensão base. Pois bem, vamos lá para a nossa função calcular então quem é o delta dessa função, gente. Ó, o delta dessa função, ele vai dar b ao quadrado menos 4ac, que vai dar 50 ao quadrado. Porque como c é zero, então eu vou ter que o 4ac é zero. Então meu delta é igual a 2.500, tá legal? Ó, o delta é 2.500. E agora eu substituo aqui, ó, menos delta, fica menos 2.500 sobre 4 vezes o a. O a da minha função é menos 1, então fica menos 4. Consequentemente, pessoal, menos 2.500 dividido por menos 4 vai dar 625 metros quadrados, ó. Isso aqui é a área máxima que esse terreno vai ter. E o x do vértice é menos b sobre 2a, o b é 50, então fica menos 50 sobre 2 vezes o a, que é menos 1, e isso aqui vai dar 25 metros. Observe então o seguinte, ó, no nosso desenho, aqui eu vou ter que 50 menos x vai ser 50 menos 25, isso aqui vai dar 25 metros, e a outra dimensão aqui, gente, ó, que é o x, ele também é 25 metros. Show de bola? Então perceba uma revisãozinha rápida sobre esse problema. Nós encontramos a área da função, a área em função de x, desculpe, e aí nós comparamos a área com y igual a x2 mais bx mais c. Se o problema pediu a área máxima, ele quer o y, porque a área está no lugar do y. Por isso que eu disse aqui, ó, que a área máxima é o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Mas, quando ele me pediu também as dimensões para que o terreno tenha área máxima, então eu calculo o x do vértice, porque as dimensões dependem do x. Aí chega alguém e diz assim, Rob, e se eu fosse calcular o x do vértice no lugar do y do vértice? Eu ainda conseguiria chegar na resposta certa para a área máxima? Sim, gente, conseguiria. Era só você ter feito o seguinte, ó. Você calcularia o x, que dá 25, e depois substituiria esse x aqui nessa expressão da área. Aí você vai conseguir descobrir também a área máxima. Tá legal? Ok? Então, o segredo é esse. Descobriu a função? Descobri. Compara com a função y igual a x2 mais bx mais c. Vamos para outro exercício. Exercício número 2. O custo diário de produção de uma indústria de aparelhos de telefone é dado pela seguinte função. C de x é igual a x ao quadrado menos 86x mais 2.500, onde C de x é o custo em dólares e x é o número de unidades fabricadas. Quantos aparelhos devem ser produzidos diariamente para que o custo seja mínimo? Muito bem, pessoal. Você agora tem uma função do segundo grau C de x, onde o C é o custo para produzir as unidades, igual a x ao quadrado menos 86x mais 2.500. Essa função, ela representa o custo em função da quantidade de unidades que são produzidas, que é o x. Aí a pergunta do problema é, quantas unidades são produzidas para que o custo seja mínimo? Tá certo? Então, eu quero descobrir na realidade o valor de x, porque o x é o número de unidades. E observe que essa função ela tem o a positivo, o a dela é igual a 1. Portanto, nesse sentido, o x do vértice vai ser o resultado da minha questão. Observe, ó, você vai pegar e comparar isso aqui com a função y igual a x2 mais bx mais c. Então, gente, se o problema estivesse pedindo o custo mínimo, eu calcularia o y, porque o custo está no lugar do y, mas ele não pediu o custo, ele pediu o número de unidades produzidas, e o número de unidades produzidas é o x da nossa função. Desta forma,
o x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. E isso aqui vai ser igual, ó, a menos, o b é menos 86, sobre 2 vezes o a, que é 1. E essa continha, ela vai dar o quê? 43. Então, essa é a quantidade de unidades que deve ser produzida para que o custo seja mínimo. Então, mais uma vez eu falo, tem a função? Tem. Ele quer saber o quê? Aí você pega, escreve a função y igual a x2 mais bx mais c embaixo. Aí, quando ele te fizer a pergunta, você vai comparar se ele está se referindo ao x ou ao y. E aí, ó, você vê aqui que nesse problema, ele não pediu o custo mínimo, ele pediu o valor da quantidade, a quantidade de unidades que deve ser produzida para que o custo seja mínimo. Portanto, nós calculamos o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Bom, gente, é isso aí. Nós vimos aqui nessa mini aula, nesse pequeno momento que nós passamos juntos, qual é a diferença entre usar o x do vértice e usar o y do vértice. Não deixe de ver esse vídeo mais de uma vez. Por quê? Porque essas informações que eu dei foram preciosíssimas para que você possa ter êxito e um bom êxito em cima dos problemas de função de segundo grau, que caem em tudo que é de vestibular, tá certo? Ó, anota aí o meu WhatsApp, o meu e-mail, meu Instagram, vai lá, dá um like aí no meu vídeo e vamos em frente, gente. Até o nosso próximo encontro, galera. Valeu!